Seja bem-vindo, Jazz na Caixa. Anderson aqui. Hoje eu vou falar de um assunto que talvez para algumas pessoas seja algo distante, mas que é importante para todo mundo, que é o relaxamento do corpo influencia no seu som? E eu vou falar para você que influencia, por experiência própria. E fazer o que você ama vai te causar várias emoções, né? Então é normal que você tenha uma tensão quando você vai tocar, quando você vai se apresentar em qualquer lugar, quando você vai ensaiar com um grupo de pessoas novas que você ainda não conhece, ou qualquer coisa desse tipo. Então, estar relaxado é algo que vai te ajudar muito a estar ali naquele momento, você conseguir raciocinar o que você precisa, para o que você precisa fazer no momento, né? Para algumas pessoas, isso é um pouco distante, porque assim, tem gente que de tanto tocar acaba se acostumando com a situação e tá tudo bem. Nunca precisou fazer um exercício, fazer nenhuma prática para que precisasse ficar bem, assim, ficar tranquilo quando for tocar. Ou se sentir cansado quando você acaba de tocar, né? Então isso é um outro ponto que acontece com muitas pessoas. A pessoa acaba de tocar e parece que ela correu uma maratona. Esse é um outro ponto também do não estar relaxado para tocar, né? E você sente fisicamente isso mesmo, assim, né? Uma coisa pesada, assim, né? Você sente cansado, parece que você acaba de tocar, você quer ir para casa deitar. Então, esses são alguns pontos que acabam atrapalhando na nossa performance, né? E isso é importante saber resolver ou saber que existem algumas formas de amenizar esse problema. Eu vou falar de uma história aqui que aconteceu comigo. Quando eu comecei a estudar esse tipo de repertório, eu tinha 18 para 19 anos. Quando eu comecei a estudar em uma escola, eu estudei na Fundação das Artes, eu entrei com 18 anos, que é uma escola bem conceituada e que já trabalha já direcionando as pessoas que querem tocar esse tipo de repertório, quer tocar jazz, ou quer tocar música instrumental em geral, então, ou quem quer tocar música clássica. E nesse local, você estuda para fazer isso e você tem as apresentações semestrais, né, nas práticas de grupo e tal. E o público que vai ver você tocando, que são os estudantes ou pessoas da família ou conhecidos de estudantes que também gostam desse gênero, iam assistir. E no teatro que tinha lá nessa escola, cabia mais ou menos umas 300 pessoas, 300 e poucas pessoas. Quando eu fui tocar a primeira vez, eu fui buscar essa escola porque eu já ouvia jazz, já estudava com uma outra pessoa particular e já tinha interesse. Mas aí eu queria me profissionalizar mesmo nisso e fui para essa escola aí. E teve a primeira apresentação. E nessa primeira apresentação, eu tava muito nervoso. E aí, quando eu tava ali no camarim, atrás do palco, esperando pra chamar meu nome, cara, eu tava fazendo de tudo. Chacoalhando os braços, mexendo a cabeça, jogando as pernas pro lado pra ver se eu conseguia ficar relaxado. Sem saber que isso ia deixar mais tenso ainda meu corpo, né? Na época eu não sabia, na época eu pensava que isso aí ia relaxar. E fazendo, até um amigo olhou e falou, cara, calma, tá tudo bem. Você vai sobreviver, né? Mais ou menos isso. E, cara, eu preocupado em fazer um bom trabalho, em fazer um som, fiquei extremamente tenso. E eu fui pro palco, aí veio o pessoal que ia tocar comigo, e aí não veio o baixista. O baixista tava mais tenso que eu. Cara, o pessoal fez silêncio, deu pra ouvir descarga. O baixista tava no banheiro, cara. De tão nervoso que o cara tava. Quando chega um pouquinho antes de começar o som, eu tava tão nervoso e minhas mãos tremiam tanto que eu coloquei minhas mãos no bolso de trás da calça, cara. Pra segurar as mãos, porque tava tremendo, eu tava extremamente nervoso, cara. E aí comecei a dar atenção pro lugar errado, que era assim, o que o público vai achar, o que o pessoal vai pensar, o que eu vou fazer. Então, é totalmente fora do que eu tinha que fazer. Eu tinha que estar dando atenção pra olhar pra dentro ali, pra saber o que eu tava fazendo, o que tá acontecendo aqui. Tá todo mundo aqui no palco? Todo mundo vai tocar? Vai estar todo mundo junto? Vamos começar? Vamos curtir? Na época eu não tinha essa noção. E aí não sabia nada, só queria tocar, mas também estava extremamente nervoso por isso. O som começou, comecei a tocar. Eu estava tão tenso que eu só fiz o improviso em um chorus, já entreguei o improviso, já parei. Um amigo meu bateu palma lá na plateia porque o cara falou assim, meu, vamos bater palma pro cara aqui pra ver se fica tudo bem. E... Enfim, foi isso, sabe? Não foi nada como eu gostaria que fosse e não foi uma experiência boa. E para eu começar a fazer isso
e começar a relaxar, começar a estar mais tranquilo, eu tive que começar a me expor a fazer isso mais vezes, né? E aí foi uma coisa que eu percebi na hora. Eu falei, eu preciso me expor aqui para começar a fazer isso sempre, porque se eu não fizer isso, toda vez que eu fizer, vai ser horrível. Se eu fizer uma vez no mês, uma vez no semestre, que é o que tinha lá nas apresentações, não vai rolar. E a partir daí eu comecei a andar com as pessoas lá que estavam tocando e tal, e comecei a tocar com esse pessoal, comecei a ficar junto ali. Então, esse é um ponto que não é saudável, né? Porque muitas pessoas ficam muito tensas quando vão tocar. Quando, seja numa apresentação na escola, na faculdade ali, ou seja, uma apresentação fora, né? Em um outro local externo. E estar relaxado ajuda em vários aspectos, né? Primeiro, melhora muito na sua performance. Melhora muito, demais, né? E aí você tá com a cabeça tranquila também, é o que vai ajudar a você estar no momento ali. Você curtir o som com a rapaziada que você tá tocando, né? Tá junto com o pessoal, saber, conseguir criar coisas interessantes. Então, tudo isso é muito importante. E esses são pontos que muitas pessoas ou não sabem como fazer para chegar nessa situação, ou vai na marra, vai tocando, tocando, tocando e uma hora. Mas para você tocar e estar bem tranquilo, você precisa tocar muito. Não vão ser em 2 apresentações que você já vai ficar bem, né? E eu falo isso porque eu tenho amigos que já tocam há 10 anos, 15 anos, e toda vez que a pessoa vai entrar, é uma tortura. É uma tortura. E ela quer fazer isso, ela curte isso, mas é uma tortura. Então é interessante você saber fazer alguma coisa que ajude, né? Claro, tem pessoas, gente, tem pessoas que não precisam disso. Tem pessoa que tá muito tranquilo, tá tocando ali e tá muito bem, mas tem gente que não, tem gente que realmente precisa, como foi no meu caso, eu precisei fazer, quer dizer, eu aprendi na raça. Eu fui ficando tranquilo por passar no processo de tocar, tocar, tocar e fui me acostumando ali com o palco. Enfim, ficando tranquilo. Teve um momento que eu fiquei sem tocar por uns 6, 7 meses. Quando eu voltei foi a mesma coisa, mas aí quando eu percebi isso, aí eu fiz algumas outras coisas que começaram a me ajudar. Então, um dos pontos que eu vou falar aqui, que pode ajudar você e pode, se você tiver interesse, você pode fazer, ou você pode fazer só para você experimentar, só para ver se realmente vai te fazer diferença ou não. Um ponto é fazer alongamento. Fazer alongamento vai ajudar muito a você deixar o corpo relaxado, a musculatura relaxada, né? Então, como o processo de tocar é um processo mecânico, a gente precisa se movimentar e como a gente trabalha muito com a motricidade fina, então essa parte de articulação, né, movimento curto dos dedos, se você estiver muito tenso, vai ser muito difícil, né? Você vai ficar muito duro para fazer ali, para frasear, para fazer para usar algum elemento que você precisa ali para tocar. Então, estar relaxado vai te ajudar, porque é normal que a gente tenha uma tensãozinha, né? Tem aquele friozinho antes de entrar no palco. Tem gente que não tem mais, mas é normal ter isso, né? Então, se você está extremamente tenso, né? Passou ali do ponto, isso vai te prejudicar ao invés de deixar você tranquilo, né? Então, o alongamento vai fazer com que você relaxe a musculatura do seu corpo e isso causa menos tensão quando você entrar no palco. Um outro processo é o pensamento. Se você é muito ansioso, se você pensa muito, né, o que vai ser, como vai ser e etc., também pode te prejudicar. Pode causar tensão demais e aí, nesse momento pode atrapalhar um pouco na sua performance, né? Ou no seu raciocínio, ou no que quer que seja ali. Então, trabalhar um pouco disso também pode ser que ajude, tá, gente? Então, é para quem acha que vai ajudar. Uma das ferramentas que ajuda bastante é uma meditação. E eu não estou falando aqui meditação no contexto religioso, não, né? É uma meditação só para trabalhar um pouco da ansiedade mesmo, do relaxamento do corpo, de estar ali presente no momento. Isso ajuda bastante, né? Hoje a gente tem algumas técnicas aí de mindfulness que não tem nada religioso, né? Na verdade, aí é só você colocar mesmo a mente ali no momento presente, esse tipo de coisa assim, né? É você estar ali junto das pessoas que você vai tocar e tá pensando no que você vai fazer, para você não fugir muito ali, não perder muito foco e acabar atrapalhando, né? É a mesma coisa quando você vai tocar e você se perde no meio do caminho. A pessoa tá tocando e ela se perde e não consegue mais voltar pro som onde ela, ou não consegue mais ouvir. Ela fica tão nervosa na hora que ela se perdeu que ela nem sabe mais em que momento da música que tá ali e não consegue mais entender a parte harmônica e etc. E isso eu falo porque já aconteceu com um amigo meu e ele falou exatamente isso pra mim, né? Que ele se perdeu, não consigo mais voltar.
E aí acabou o som pra ele ali e acabou gerando frustração e um monte de coisa, né, que não foi legal. Então, principalmente pra quem tá começando, isso vai ajudar mais. Mas pra quem já tá tocando um bom tempo, ou que já toca há muito tempo e ainda sente que precisa de algo pra ajudar nesses pontos, pode ser interessante, né? Você pode experimentar e ver se funciona. Se funcionar, ok. Se não funcionar, segue por um outro caminho, tá tudo bem também, né? Então, esses são alguns pontos que pode ajudar você na sua performance, no seu raciocínio musical e na hora que você está tocando com as pessoas ali, né? E uma coisa que a gente tem que pensar também, diferente do que ensinam pra gente desde a época da escola, quando a gente entra no ensino fundamental, é não focar no erro. Porque errar, a gente vai errar mesmo. Isso, né, ser humano, cara, isso aí a gente tá fazendo algo que não tem como, né? Você vai errar, você vai fazer algo que não ficou tão legal, mas a gente não precisa focar nisso, né? A gente tem que focar no que foi legal, no que foi interessante, né? Então, um treino para essa habilidade é você se gravar quando você tá tocando em casa, né? Você gravar quando você está tocando fora, se gravar também e você ouvir aquilo, o que foi legal daquilo. O que não foi legal você deixa passar, né? Você tem que ter filtro para as coisas. Não foi legal? Beleza, por esse caminho aqui eu não quero ir porque não é interessante para mim. Agora, foi legal aqui? Ah, beleza, o que foi legal, que caminho eu vou seguir? Então eu vou começar a dar mais atenção para isso. Então esse é um outro ponto, dê atenção para as coisas que são interessantes, né? Para o caminho que você quer seguir ali. Hoje em dia, quando eu toco, eu não sinto mais cansaço, não sinto dor no corpo, não sinto nada disso. Eu toco, acabo de tocar, tô bem para tocar na sequência de novo e tá tudo certo, né? E isso eu fui desenvolvendo com essa questão do relaxamento, de fazer muito alongamento, né? Então, antes de ir pro palco, eu me alongo, dou uma esticada. Tem um músico chamado Toninho Horta, que eu tinha visto há pouco tempo, ele faz isso também, né? Ele se preocupa com essa parte, talvez que para ele também talvez ele tivesse alguma dificuldade nisso ou percebeu que isso poderia ajudar, então ele acabou fazendo, né? Eu vi que ele foi tocar e ele, antes de tocar, sentou, se alongou, ficou um tempão lá fazendo essa atividade para conseguir tocar depois mais tranquilo, né? Tem uma história de um amigo meu também que estudou comigo na época que eu estudei na Fundação das Artes. Esse amigo fazia aula de guitarra e a gente fazia quase o mesmo horário. Eu não sei se ele fazia antes de mim ou depois, alguma coisa assim. E depois que eu terminei a faculdade, eu encontrei com ele alguns anos depois e a gente estava conversando sobre essa época, como que era tal, e a gente tinha um professor que ele não era tão compreensível assim, né? Então, era uma pessoa meio que difícil, né? De personalidade difícil, então não eram todos os alunos que se davam bem com ele, né? E, enfim, existem algumas questões aí, e esse rapaz aí que é meu amigo, ele falou que na época ele ficava tão nervoso para fazer a aula, para apresentar a aula, porque ele já conhecia como era essa pessoa, que quando ele chegava na porta, para abrir a porta, dava dor de barriga nele, ele tinha que ir pro banheiro, cara. Eu falei, cara, você não podia deixar isso acontecer, né? E, claro, não é legal você se relacionar com uma pessoa assim, né? Você ter esse ambiente, né? Primeiro que quando você vai estudar com alguém, tem que ser algo prazeroso e motivador, né? Então, já estava no lugar errado, né? E você não pode deixar que esse nervosismo te atrapalhe até nesse momento, né? Que era uma aula ali, né? Agora imagine para tocar para outras pessoas, né? Se para aula já tinha essa experiência, era mais difícil ainda para se apresentar, né? Tanto que ele não seguiu essa na área, faz outra coisa e tal. Enfim, mas era um problema que ele tinha e muitas pessoas podem passar por isso também, né? Em algum outro momento, né? Então, não se permitir, né? Ou não permitir que você chegue a esse ponto também é algo que você precisa prestar atenção, certo? Mas enfim, a ideia aqui hoje é falar sobre estar tranquilo na hora de tocar. Tanto o corpo tranquilo, a cabeça tranquila. Sonny Rollins, ele já fala, né? Quando você vai tocar, você tem que estar com a mente vazia para tocar, né? As coisas têm que acontecer ali. E é bem isso, né? Mas para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar. Como que vai fazer para que na hora de tocar a mente esteja vazia, né? Principalmente para quem está começando a fazer esse trabalho. Tem que trabalhar o corpo, trabalhar a cabeça para chegar no palco e, claro, fazer isso cada vez mais para conseguir estar tranquilo na hora de tocar, certo? Então, se você quiser, faça essa experiência, veja se vai ser interessante para você, se vai te ajudar. Se não for por esse caminho, vá por outro, encontre um caminho que você acha que seja interessante para você e tá tudo certo. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo episódio. Um abraço.